fui de uma igreja, não vou contar muito detalhe para não expor o irmão, Uhum. mas é interessante que sobre a mente cauterizada em ensinamento de homens, eu coloquei lá um vídeo que eu falo lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, versículo 2, que diz: quem ora em línguas fala a Deus, não fala aos homens, e ninguém entende. Ali fala, ninguém entende. Aí um irmão colocou no comentário: não, essa língua era idioma, que é isso, que é para falar o espanhol, para evangelizar, falando disso daí. Uhum. E eu falei assim: leia o texto. Tá falando, ninguém entende. Se ninguém Exato. entende, nenhum homem entende. Já Exato. tá claro lá, ninguém entende. E ele colocou lá. Ele podia até usar outro argumento, querendo Uhum. dizer que não era, que outra coisa. Mas ali no texto fala, ninguém Ninguém tem. entende. Então, não tem como. Eu estava lembrando, como você falando de evitar até tragédia. Uhum. Aconteceu num fato com um irmão novo convertido na época. Hoje em dia ele serve de Deus, ele é uma benção, mas novo convertido tá aquelas lutas lá. Aconteceu um negócio muito ruim na família dele. Ele ficou com tanto ódio, mesmo sendo novo convertido, ele pegou um revólver emprestado e ia matar a pessoa. Meu Deus. Mas só que ele foi na igreja, foi no culto, e lá Deus falou com ele na palavra. E foi muito, o culto foi muito forte, Deus operou, tá? E eu não sabia disso, né? Aí depois no culto ele saiu, disse que foi pro carro, disse que chorou, parece que aquele ódio saindo dele, chorando. E aí ele devolveu o revólver. Mas eu fiquei pensando, depois ele contou pra mim isso. Mas eu fiquei pensando, se ele não tivesse ido num culto, se Deus não tivesse falado com ele, talvez Tragédia. uma tragédia. Ele tinha matado, ele tinha sido preso ou andando fugido. Então, por isso que serve a palavra de Deus e uma palavra que pregue sobre fé, sobre o poder de Deus. Perfeito. E a oração em línguas também ajuda na fé, porque a meditação, mas muitos falam de Judas 20. Ajuda na nossa fé? Com certeza, hein, pastor? O senhor já me deu o caminho aí, é isso, né? Judas, verso 20, de amados, edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, né? Então é isso, a fé realmente é edificada, a fé realmente é liberada, né? Existem muitos entulhos na alma que nos atrapalham a liberar essa fé. O jejum ajuda muito a desentulhar isso, e sem dúvida alguma a oração em línguas também. Ela realmente edifica, realmente, por exemplo, alguém pergunta para mim, você crê na cura mesmo de orar para uma pessoa assim, enferma e ela ser curada? Creio tranquilamente, creio, já orei. Já chamei pessoa assim com problema visual, assim, cega, né? Pessoa cega, e orar por ela na frente da igreja toda lá. E pastor Gotinha aí recebeu? Não recebeu. Mas eu orei. Mas teve a fé de chamar. Opa! Ontem eu orei para uma menina, uma membro da nossa igreja chegou e disse que aconteceu algumas coisas aí, meio que batalha espiritual e coisa de obra contrária, de tal. E a filhinha dela não estava ouvindo do ouvido esquerdo. Eu falei, não, vamos fazer essa oração agora. E aí eu coloquei a mão e em nome de Jesus ordenei para que todo aquele mal saísse. Perguntei para ela, tá ouvindo? A menininha continuou não ouvindo. Eu voltei a orar no nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai sair agora em nome de Jesus. E aí, tampo o outro, a menininha passou a ouvir. Ontem, no final do culto. Certamente ela vai testemunhar isso aí no domingo. Agora falando da pessoa lá, eu chamei a pessoa, não enxergava, em nome de Jesus, fique sarado, tal. Não, nada, não tá enxergando, não. Então fecha o olho, não, né? Coloca a mão no olho de novo, em nome de Jesus, tal, e aí, não tô enxergando. Vamos de novo, eu orei umas 3 vezes na frente da igreja onde eu tava lá, e não foi. Pastor Coutinho, mas e aí você não crê? São mistérios, a gente não consegue entender. Né? Eu só me lembro de um dia, de um testemunho do Dag Mills, né? O bispo Dag. Ele conta algo que ele orou um dia pro pai dele ressuscitar. Ele orou com muita fé. Lá no começo da caminhada dele, né, do ministério, ele orou com muita fé. Ele via milagres. Ele falou, agora meu pai vai ressuscitar. E ele orou, e o pai dele não ressuscitou. E ele ficou muito confuso com aquilo, que ele orou com fé. Ele crê que o poder do nome de Jesus ressuscita mortos também. E não aconteceu. Lá no futuro, lá na frente, uma criança é ressuscitada através de uma cruzada que ele estava fazendo, cruzada evangelística, a criança foi ressuscitada. E aí já lembrou do pai na hora. Por que meu pai não ressuscitou lá atrás e por que essa criança ressuscitou agora? Aí Deus falou, porque se o seu pai ressuscita ali, eu perderia você.
no sentido de que você iria se achar ou tal. Exatamente. Então eu creio que eu vou ver cegos enxergando no nome de Jesus, né? No tempo dele, na hora dele. Mas grandes milagres têm acontecido já também. Como eu disse esse, né, dessa criança ontem que passou a ouvir. Então eu creio mesmo. Tudo por causa do que? Pastor, são muitas coisas conectadas, né? A oração em línguas edifica a fé. A oração em línguas dá revelação da palavra. Você não escuta ali de uma pessoa que está falando, o contexto ali, é isso, é aquilo. Não, você vê, fala, não é possível. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É isso que faz a diferença na igreja, esse poder de milagre, de cura. E pode pegar o maior... Isso quem fala que é E.W. Kenyon, ele fala o seguinte, você pega uma pessoa aí, um cientista famoso, ele vai juntar poucas pessoas, comparado com um homem operador de milagres. Alguém que é usado em milagres. Né? Então esse alguém, ele vai atrair muitas pessoas. Por quê? Porque o ser humano tem sede do sobrenatural, né? Tem as suas necessidades. E a oração em línguas é esse poder, pastor, que não pode faltar. Paulo diz uma coisa interessante, se eu lembro bem, né? Quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavra de sabedoria humana, mas eu fui na manifestação do poder do Espírito Santo. É a fonte, né? É a fonte, aí, ó. Poder. Poder. Dunamis. É a fonte. Então, irmão, você tem que estar orando em línguas aí. Se Amém. não está orando, ore em línguas. E, ó, nós estamos recebendo um ensinamento tremendo aqui do pastor Glória a Deus. Carlos Coutinho, pastor, escritor. Amém. Lá de Ourinhos, volta a falar, ele veio de Ourinhos, chegou Glória agora há pouco, só chegou lá no hotel, que ainda vai dormir para não voltar hoje, porque é cansativo. Almoçou e veio para cá. Então, se você não deu like, dê o like. Depois ele vai falar das redes sociais para você querer aquele e-book lá. Isso, exatamente. Valoriza ainda. Eu nem tenho de passar um pó de arroz para ficar bonito na câmera. Aí tô cansado. Só você dirigindo? Só dirigindo. 4 horas. É cansativo. Então, tá sendo uma bênção. Amém. Então compartilhe também com os irmãos. Tem muita gente que está recebendo ensinamento, entendimento através do Podercast. Glória a Deus. Através de todos esses que nós já tivemos. E alguns 6, acho que é específico falando da oração em língua. Cada pastor fala de acordo com o seu chamado, seu ministério. Mas tem 6 que já fala bastante de oração em língua, igual o pastor Edson. Quando eu chamei o primeiro podcast, eu falei assim, eu vou chamar o pastor Edson, que eu já conhecia, para ele falar da oração em língua. Eu falei, pastor, você vem? É o assunto que eu gosto de falar. Que coisa linda, hein? É o assunto que eu gosto de falar. Então, o número 27, ele veio para falar sobre oração em língua. Ele fala de outros assuntos, mas fala de